Deixa eu dar bom dia para esse guerreiro, é mais um soldado, como nós, né? Soldado, tá na luta, e aí mandou para mim uma situação agora cedo que eu confesso que eu nem li. Mas já falei, quer entrar? Quero, vambora, tamo juntos. O nome dele é Dárcio Bracarense, é um querido, vereador em Vitória, mas tem uma história, né? Como analista político, enfim, tá junto, é ativista, tá na batalha com a gente todos os dias. E muito respeitado pela audiência da Auriverde. Dárcio, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, meu amigo Pitoli. Bom dia ao Luiz, nosso guerreiro aí que está sempre junto. E a todos da audiência da Auriverde, né? Estou um pouco assustado aqui, já te mandei a intimação. Estamos sendo intimados praticamente ao mesmo tempo. Na hora que eu recebi aqui, eu já te encaminhei. O que aconteceu? Pois é, Pitoli, por incrível que pareça, hoje eu recebi uma oficial de justiça na minha casa logo cedo, me intimando por conta de um processo do senhor Flávio Dino. O Flávio Dino está limpando o pátio, está indo de vereador ao Donald Trump, não está perdoando nada, né? E eu tenho agora até o dia 30 para essa audiência, onde ele quer que eu faça uma retratação pública, pague um valor para entidade de caridade, entre outras coisas, mas eu tenho que fazer uma retratação, tenho que fazer um vídeo pedindo desculpa para ele, falando da honra dele no meu perfil do Instagram, né, porque eu fiz uma crítica. Veja só isso, Pitoli. Olha o momento que a gente está vivendo. Eu fiz uma crítica ao decreto que ele fez quando ele era ministro da Justiça. Eu, numa live, a live está lá no meu perfil do Instagram ainda. Eu, numa live, critiquei o decreto que o senhor Flávio Dino fez do armamento, um decreto que tinha um erro técnico. A minha crítica foi técnica. Numa live com o doutor Marcelo Barazal, um criminalista, ele me apresentou um parecer jurídico sobre o decreto, estabelecendo, portanto, que o decreto, ao limitar a potência dos calibres em 407 joules, colocou o 38 SPL utilizado por seguranças de banco, por empresas de transporte de valores, na ilegalidade. E eu fiz um comentário que eu não julguei criminoso a ponto de que tanto que eu nem apaguei a live. Ela ainda está no meu perfil do Instagram, só que ele quer que eu apague. Uma das medidas que a Justiça Federal determina é essa: eu tenho que apagar a live e me comprometer a não compartilhar. Aonde eu digo que ou ele foi incompetente ou ele fez isso para ajudar a criminalidade. Eu fiz isso criando, portanto, hipóteses hiperbólicas. Obviamente, eu não creio que nenhum ministro da Justiça, eu não estou criticando a pessoa, eu não acho que o presidente da República, teoricamente, deveria ajudar a criminalidade. É óbvio que eu estou fazendo isso para a reflexão de todos e para que o Estado pudesse fazer ali uma errata, consertar um erro. Tanto que consertaram. Eles mudaram a portaria do Exército. Enfim, e agora eu estou diante dessa circunstância. Eu mandei para o meu advogado, eu nem sei ainda como agir, Pitoli, porque eu sou um vereador, a vítima, que também é testemunha, está aí, você tem o documento, que também é testemunha, é um ministro do STF, é alguém com poder de enfrentar o Donald Trump, e eu aqui, né, um vereador de Vitória, intimado pela Justiça Federal por conta de um comentário na internet. O Cláudio Cofani está aqui conosco, Dárcio. Cláudio é advogado. Cláudio, eu te mandei o que o Dárcio me encaminhou há pouco. Entendo que é mais instrumento de pressão do que qualquer outra coisa. Dárcio, vou dividir uma história contigo rápido. Nós aqui na Auriverde, Cláudio foi o advogado, nós somos obrigados a retirar um conteúdo do nosso canal quando Mara Gabrilli por aqui passou, ainda na campanha eleitoral de 22, foi dia 28 de setembro de 22. E eu não fiz a pergunta sobre o tema, eu não tratei do assunto, mas Mara Gabrilli decidiu ali desenfreadamente falar sobre o caso Celso Daniel. Não fui eu, não falei assim, Mara, quero que você me conte tudo sobre o caso. Não fiz isso. Nem me lembro qual foi a minha pergunta, mas a Mara, ela desviou da pergunta e pá, em cima de Celso Daniel. Dárcio, processados, intimados, conteúdo retirado, assim, o negócio foi pesado para o nosso lado. E naquele momento ainda nós estávamos sob a filiação da Rede Jovem Pan, éramos Jovem Pan News Bauru, e o Cláudio acompanhou isso de perto. Entendemos nós o seguinte, é assunto que a gente não pode tratar, ponto. Celso Daniel, a justiça não quer que a gente trate, ponto.
pressão. Ó, a gente nunca mais falou, não veio mais metralhadora, tal, mais nada para o nosso lado. Cláudio, entendo que é uma forma do Dácio se calar diante do assunto e pensar algumas vezes antes de se posicionar no país da liberdade, segundo o Barroso, né? Exatamente, Vitória. Eu estou vendo aqui. Bom dia, Dácio, tudo bem? Bom dia, Cláudio. Eu estou vendo aqui que foi enviado pela primeira vara federal criminal de Vitória, da Justiça Federal, em uma ação penal, que ainda não tive acesso, ação penal que é de 2025, e o autor é o Ministério Público Federal contra o Dácio. Então, o mandato que chegou para ele, o juiz, Dr. Marcos Vinícius Oliveira Costa, ele faz a intimação para ele comparecer no dia 30 de setembro em uma audiência preliminar, já vendo a possibilidade de fazer um acordo de não persecução penal ou uma transação penal. Ou seja, já avisa o seguinte, você está sofrendo uma ação penal, quem está movendo essa ação penal contra você é o Ministério Público Federal, e a gente pode fazer aquele acordo que estão previstos em lei quando é de menor potencial ofensivo. Então nós temos a transação penal, em que você faz um acordo e não tem culpa nenhuma, você não assume culpa nenhuma. Você, vou dar uma cesta básica, vou fazer isso, fazer aquilo. Então, porém, você não pode fazer besteira por 5 anos. É isso, Dácio, é a pegadinha. Esse é o ponto. Eles te induzem, né? Primeiro assim, vamos analisar friamente o teu caso. E eu sou um leigão, hein? Mas o que eu vejo, tem a pegadinha da transação penal, desse acordo de não persecução penal. Uma é a transação e outra é o ANPP. O ANPP só faz essa diferença. No acordo de não persecução penal, você assume que praticou, assume a culpa, que é o que a STF fez com 700 pessoas. Eles assumiram que são culpados. Então, a transação penal ainda tem esse benefício. Você não assumiu culpa nenhuma, mas cai na pegadinha. Qual é a pegadinha, Dácio? Durante 5 anos, você não pode fazer nenhum outro acordo no mesmo sentido. Ou seja... qualquer coisa... você vai entrar, vai ser julgado e vai ter que se defender. Agora, como se defender do Ministério Público Federal numa ação onde tem Flávio Dino no negócio? A tua liberdade de expressão já foi pisoteada. Já. Como se fosse um atentado a uma autoridade. E eu, obviamente, não sei o que fazer porque eu não cometi crime. Logo, eu não sei como me defender de algo que eu não fiz. Esse é um momento absolutamente esquizofrênico do país. Como que eu vou me defender de algo que eu não fiz? Como que eu vou me retratar por algo que eu não executei? Eu não sei como proceder diante dessa circunstância absolutamente angustiante. E essa angústia, Pitoli, veja, a gente está falando aqui já de 2 casos. Um, de um crime bárbaro que chocou o Brasil e que até hoje ninguém sabe explicar, e que uma rádio não pode tratar do tema. E outro, de um ativista político, agora vereador da cidade de Vitória, que não pode fazer um comentário crítico e técnico sobre um decreto, sob risco de ter que fazer um acordo com a justiça, a ponto de que, num eventual processo novo, ele que vive da palavra pode acabar parando atrás das grades. Isso é simplesmente angustiante. Eu te agradeço, Pitoli, a abertura do espaço. Esse aqui é um portal da liberdade onde a gente pode, ao menos, gritar. A gente sabe que nos meios de comunicação, na maioria deles, né, pelo menos aqueles oficiais que recebem muito recurso público, a gente não tem qualquer espaço, mas eu queria deixar claro para o nosso público, para o meu público, sobretudo, que eu não cometi crime algum e que, se eventualmente eu tenha que me manifestar, me proteger de uma ação um pouco mais séria ou grave acerca dessa situação, foi exatamente isso que aconteceu. Aqui eu posso contar o que aconteceu e eu sei que não será distorcido, não será mal interpretado. E você me conhece, Pitoli. Eu acho que a sua equipe também sabe como eu sou. Eu não uso palavras de baixo calão, não sou desrespeitoso, eu procuro fazer apontamentos técnicos e, sobretudo, tentar melhorar a vida de todo mundo. Eu sempre aponto uma saída. Eu não só critico o governo, eu falo daquilo que poderia ser melhor para a população. Eu apresento um horizonte de expectativa. E, nesse caso aí, tudo que eu queria era que o decreto fosse modificado. E, em vez de ganhar aquilo que um cidadão ativo, que vive a vida da sociedade, que aponta os erros que o Estado muitas vezes toma, ou o Estado, infelizmente, erra também, porque é feito por homens, em vez de receber, né, o benefício da dúvida e a correção do ato,
ele recebe uma ação penal. Te agradeço aí, Pitoli. Não, eu que te agradeço a confiança, Dácio. E você sabe a minha admiração por você. Agora, onde a gente chega? A gente chega no impasse. E o impasse é um negócio terrível. O impasse... que eu tenho um exemplo que é muito chulo aqui. É muito baixo o exemplo que eu tenho aqui. Não vou trazer para a minha audiência. Mas quando você chega no impasse é o seguinte. O Dácio deve estar pensando assim. Tá, eu quero me livrar disso, eu faço a transação e me livro, né? Enquanto do outro lado o cara está falando assim, ó, se ele fizer a transação, eu pego ele na próxima, porque eu meto uma sequência nele e ele tá... Então você chega num ponto onde não é bom para ninguém. Agora, o pior disso tudo, numa leitura rasa e rápida aqui, é não poder acreditar na justiça. Porque a gente está falando da primeira instância, ok, tá, aí você é condenado, você vai falar assim, fiz nada de errado, e você está correto, Dácio. Ou ele é até absolvido, aí recorrem. Então, subiu, ferrou. Aí vai para os desembargadores, o desembargador fala, temos provas sobradas de que não há falha nenhuma da parte dele. Aí sobe a STF. Ah, dançamos. Essa é a ditadura brasileira. Então, é aí que você deixa de acreditar a Corte em algo que poderia e deveria te defender. A Corte Constitucional não podia ser uma corte de recursos, tinha que acabar tudo na STJ. Só discussão sobre o tema da Constituição. Esse detalhe que eles entenderam alguns 10, 15 anos atrás, fala assim, vamos trazer o poder todo para dentro de casa. E é por isso que virou uma ditadura do judiciário. Isso, exatamente. Pois não, Dácio. Cláudio, parabéns. E eu tenho observado, é incrível isso. O STF regula da sacolinha de supermercado ao sabor do cigarro. É do cocô à bomba atômica. Tudo passa pelo STF. Para que vocês tenham uma noção, Pitoli, semana passada, o STF decidiu sobre a responsabilidade do empregador caso uma funcionária seja agredida pelo seu companheiro. Prestem muita atenção nisso. A responsabilidade solidária, praticamente. Ou seja, o STF decidiu que se uma mulher, funcionária de qualquer empresa, for agredida pelo marido, pelo namorado, pelo companheiro, seja lá por quem for, e entrar com uma medida cautelar, o empregador tem que pagar o salário dela sem trabalhar. O empregador paga o salário dela sem trabalhar e depois ela encosta pelo INSS. Eu fico perguntando, como é que o STF toma uma decisão dessa sem que isso seja objeto de discussão pública no parlamento? Pois está decidido. Então, assim, isso é uma verdadeira loucura, porque é claro que as mulheres precisam de proteção, mas a melhor proteção para elas é colocar quem as agride na cadeia e não tirar. Agora, você responsabilizar o empregador... Isso tá acontecendo a todo tempo no Brasil, Pitoli, e algum freio precisa ser colocado, e não adianta suplicar o Alcolumbre, mas pelo menos traz para a gente uma reflexão da necessidade urgente de, em 2026, a gente fazer uma grande mudança no Senado. Obrigado, meu irmão. Valeu, irmão. Dácio Bracarense, vereador em Vitória, conversando conosco. Boa sorte e conta conosco, você sabe disso, Dácio. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Luizão aí. Vamos em frente. Valeu, Dácio. É inacreditável, né?